vamos para um bloco de português língua não materna, nível intermédio. Hoje vamos falar de visitas de estudo. Há quanto tempo não fazes uma visita de estudo? Onde é que foste? Qual foi a última visita de estudo que fizeste? É disso que vamos falar hoje. Então vamos ver o que nos reserva o nosso bloco. Aqui temos o tema, quando foi a tua última visita de estudo, e temos ali umas paisagens, portanto, de monumentos portugueses que estão ali situados em vários sítios, alguns em Lisboa e outros noutros locais. Ora, o plano para hoje. Vamos ver um vídeo que fala de uma visita de estudo de uma turma de 9º ano a Lisboa. Temos também um texto sobre tipos de turismo que vamos ouvir e vamos também ver um texto sobre uma visita de estudo à zona histórica de Vila Viçosa e Évora. E, na gramática, vamos ver os casos em que omitimos o artigo definido nas frases. No final deste bloco, vais ser capaz de identificar diferentes tipos de turismo, resumir o essencial de um relato de uma viagem e relatar experiências pessoais vividas com a tua turma. As aprendizagens essenciais que temos para hoje são a compreensão oral, a leitura, a escrita, a gramática e a interação cultural. Então vamos ver este vídeo. اليوم نغني الريق عربي خوتي. Ora bem, então, neste vídeo nós tivemos a ver a visita de estudo de uns alunos de 9º ano que foram visitar Lisboa e que foram visitar a zona de Belém e aproveitaram essa visita para ver vários locais emblemáticos ali da zona de Belém. Visitaram o Museu da Eletricidade, o Museu Berardo, foram ao Centro Cultural de Belém, viram os monumentos, nós até vimos ali a Torre de Belém, estiveram na Assembleia da República, portanto, eles fizeram ali várias visitas. E nós vamos ver então aqui, agora, depois daquilo que nós vimos e das informações que pudemos observar no vídeo, vamos então responder a algumas perguntas. E então temos aqui, onde foram estes alunos? Portanto, depois temos o que visitaram e qual a opinião deles sobre a visita de estudo. Portanto, nós vimos que nos locais diferentes onde estiveram, viram coisas completamente diferentes e tiveram experiências completamente diferentes. No Museu da Eletricidade, por exemplo, as experiências não eram as mesmas que aquelas que tiveram, por exemplo, no Museu Berardo, não é? Onde viram várias obras de arte e aprenderam imenso sobre pintura e assim. Mas, apesar
apesar das experiências serem diferentes, eles gostaram dessas experiências. Então vamos responder às perguntas. Onde é que estes alunos foram? Foram a uma visita de estudo a Lisboa. Portanto, eles foram à capital, que é Lisboa, fazer a sua visita de estudo. E o que é que visitaram? Visitaram a Assembleia da República e depois foram para Belém, viram o Museu Berardo, o Centro Cultural de Belém e o Museu da Eletricidade. E qual é a opinião deles sobre a visita de estudo? Portanto, nós vimos ali algumas referências dos alunos, não os ouvimos falar, mas havia coisas escritas, não é? E então, a opinião deles é que a visita foi divertida e aprenderam muito, porque de facto eles estavam com um aspecto bem disposto, não é? E aprenderam imensa coisa e algumas das informações nós até pudemos ver no vídeo. Agora, nós temos aqui imagens de vários locais emblemáticos que podem ser visitados em Portugal. São sítios muito diferentes uns dos outros. Temos ali os Açores, temos a Casa da Música do Porto, por exemplo, temos ali o Palácio da Pena, em Sintra, enfim. Temos ali a Vista de Lisboa, Açores também. Portanto, temos ali várias paisagens diferentes de vários locais diferentes que se podem visitar. E nessas visitas, não é? Dependendo das visitas que nós queremos e dependendo do tipo de turismo que se gosta de fazer, também essas visitas podem ser diferentes. Portanto, Portugal, apesar de ser um país muito pequeno, é um país que tem muito para visitar e que tem uma enorme diversidade para todos os gostos e para todos os tipos de turismo. Ora bem, nós agora vamos ouvir uns áudios, portanto, vamos ouvir vários textos, vamos ouvir 5 pequenos textos que nos falam de tipos de turismo diferentes. E vamos estar com muita atenção, vamos primeiro ouvir os textos, depois vamos ver que texto se refere a que tipo de turismo e mais à frente teremos outras atividades onde vamos especificar o que é que se faz em cada um destes tipos de turismo ou que tipo de turista procura cada tipo de turismo. Então vamos lá ouvir. Texto B. As pessoas que praticam este tipo de turismo interessam-se por conhecer o património histórico e cultural e assistir a determinados eventos culturais. Normalmente, os turistas culturais são casais de meia-idade com um nível económico elevado que podem viajar sós ou em grupo. Alguns jovens, quando se deslocam por motivos de estudo, também fazem este tipo de turismo. Texto C. Este tipo de turismo insere-se no turismo de lazer e descanso em destinos de praia. As pessoas que preferem este tipo de turismo são normalmente famílias jovens, com filhos pequenos ou adolescentes e que gostam de fazer atividades ao ar livre. Texto D. Este tipo de turismo é definido pela Organização Mundial do Turismo como a participação ativa ou passiva num desporto competitivo ou recreativo. Quando um turista escolhe este tipo de turismo, a sua principal motivação é a qualidade que o destino escolhido tem para a prática de atividades desportivas. Estas atividades podem ser golfe, desportos náuticos, caminhada, ténis, caça, pesca, desportos aquáticos e subaquáticos e desportos de inverno. Texto E. Trata-se de um tipo de turismo que interessa a pessoas de várias faixas etárias. Em Portugal, existem estâncias termais de norte a sul do país. Este tipo de turismo pode ser definido como o conjunto de deslocações a locais que procuram garantir o bem-estar físico e emocional de que o turista necessita. Texto F. Este tipo de turismo interessa a quem gosta de estar em contacto direto com a natureza. Define-se como o segmento do turismo que se desenvolve em áreas naturais relativamente virgens, com o objetivo específico de admirar, estudar, desfrutar da viagem, das plantas e animais, assim como das marcas culturais do passado e do presente das referidas zonas. Muito bem. Então, nós ouvimos muito atentamente falar de
vários tipos de turismo e agora o que vamos fazer é fazer a correspondência entre o texto e o tipo de turismo. Temos turismo de sol e praia, turismo de desporto, turismo cultural, turismo de natureza e turismo de termas. Então, o texto B falava-nos de turismo cultural, não é? Depois, o texto C falava-nos de turismo de sol e praia, que foi o segundo texto que nós ouvimos. O D falava de turismo de desporto, não é? O texto E do turismo de termas. E o último que ouvimos falar foi o turismo de natureza, certo? Muito bem. Agora, nós temos aqui um outro exercício, onde vamos ter que ouvir ainda com mais atenção, porque vamos ver 3 palavras-chave referentes a cada tipo de turismo. Portanto, nós já vimos ali, já temos aqui a primeira coluna com os tipos de turismo, o turismo cultural, o turismo de sol e praia, o turismo de desporto, o turismo de termas e o turismo de natureza, pela ordem que ouvimos nos áudios. Agora vamos ver quais são as características para cada tipo de desporto. E as características que nós temos ali são estas: desporto, várias faixas etárias, recreação, admirar, descanso, eventos, estâncias termais, natureza, lazer, património, desfrutar, ar livre, competição, bem-estar e nível económico elevado. Ora bem, o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos estar atentos a ouvir novamente os 5 áudios que falam dos vários tipos de turismo e depois vamos encontrar 3 palavras-chave para cada uma, não é? Portanto, para cada uma das situações, 3 palavras-chave. E depois, porque elas aqui não estão ordenadas, não é? E vamos então, depois, na página seguinte, colocar corretamente as palavras-chave que correspondem a cada tipo de turismo. Vamos ouvir novamente então. Texto B. As pessoas que praticam este tipo de turismo interessam-se por conhecer o património histórico e cultural e assistir a determinados eventos culturais. Normalmente, os turistas culturais são casais de meia-idade com um nível económico elevado que podem viajar sós ou em grupo. Alguns jovens, quando se deslocam por motivos de estudo, também fazem este tipo de turismo. Texto C. Este tipo de turismo insere-se no turismo de lazer e descanso em destinos de praia. As pessoas que preferem este tipo de turismo são normalmente famílias jovens, com filhos pequenos ou adolescentes e que gostam de fazer atividades ao ar livre. Texto D. Este tipo de turismo é definido pela Organização Mundial do Turismo como a participação ativa ou passiva num desporto competitivo ou recreativo. Quando um turista escolhe este tipo de turismo, a sua principal motivação é a qualidade que o destino escolhido tem para a prática de atividades desportivas. Estas atividades podem ser golfe, desportos náuticos, caminhada, ténis, caça, pesca, desportos aquáticos e subaquáticos e desportos de inverno. Texto E. Trata-se de um tipo de turismo que interessa a pessoas de várias faixas etárias. Em Portugal, existem estâncias termais de norte a sul do país. Este tipo de turismo pode ser definido como o conjunto de deslocações a locais que procuram garantir o bem-estar físico e emocional de que o turista necessita. Texto F. Este tipo de turismo interessa a quem gosta de estar em contacto direto com a natureza. Define-se como o segmento do turismo que se desenvolve em áreas naturais relativamente virgens, com o objetivo específico de admirar, estudar, desfrutar da viagem, das plantas e animais, assim como das marcas culturais do passado e do presente das referidas zonas. Muito bem, ouvimos tudo e agora vamos preencher aqui. Então, no turismo cultural,
nós temos eventos, não é? Temos a palavra património e temos nível económico elevado, não é? Portanto, estas são as 3 palavras-chave que podíamos selecionar. No turismo de sol e praia temos descanso, lazer e ar livre. No turismo de desporto, as palavras-chave são desporto, claro, tinha que ser, a recreação e competição, não é? Depois, o turismo de termas, o que é que nos traz? Várias faixas etárias, é para todas as idades. Estâncias termais, são obrigatórias. E bem-estar, não é? Muitas vezes por questões de saúde até. Depois temos turismo de natureza, admirar, a palavra natureza, que é fundamental aqui, e desfrutar. Portanto, temos aqui então assinalados os diversos tipos de turismo e 3 palavras-chave para cada uma. Depois temos aqui este postal. Observa a imagem do postal. Alguns alunos do agrupamento de escolas de Venda do Pinheiro fizeram uma visita de estudo e enviaram este postal aos pais. Consegues perceber de que região se trata? Eu não sei se já tiveste a oportunidade de fazer uma viagem pelo país, mas temos ali, naquela imagem, algumas paisagens que nos fazem lembrar uma determinada zona do país. E que zona é essa? Não é? Temos ali as planícies, temos ali aquele templo romano, as casas brancas, portanto, o Alentejo. Portanto, estas imagens têm a ver com a zona do Alentejo. E então nós temos aqui um texto que nos fala de uma visita histórica a Vila Viçosa e Évora. E vamos passar a ler o texto. Encontrámo-nos à porta da escola e viajámos de autocarro. Uma vez que tínhamos de nos deslocar até ao Alentejo, partimos equipados com lanches, telemóveis e máquinas fotográficas. Sem atrasos, demos início à nossa viagem de 2 horas e meia. Sem darmos quase conta, chegámos ao nosso primeiro destino, Vila Viçosa. Lanchámos no terreiro do Paço do Cal, junto da estátua equestre de Dom João IV. E de seguida, pelas 10 horas, iniciámos a visita ao Palácio dos Duques de Bragança. No final desta visita, almoçámos no interior das muralhas do castelo de Vila Viçosa, na escadaria de uma igreja. Quando acabámos, subimos à parte mais alta do castelo, um miradouro, onde pudemos observar a vila, o casario e a linda planície alentejana. Por fim, rumámos até à cidade de Évora. Através das suas ruas, fizemos uma autêntica viagem no tempo. Junto ao templo romano, que foi o preferido de muitos de nós, o professor de História explicou-nos que o templo não foi construído em homenagem à deusa Diana, como durante muitos anos se pensou, e o nome pelo qual ainda é conhecido, mas sim ao imperador romano da altura. Ainda em Évora, demos um passeio pela parte histórica da cidade, onde vimos as muralhas fernandinas, uma casa construída em estilo manuelino e uma outra com motivos de arte mourisca. Passámos pela sede Évora, onde nos demorámos a apreciar o seu estilo românico-gótico, e pela magnífica Praça do Giraldo, com a sua fonte barroca e as arcadas ao seu redor. Em conclusão, adorámos ter participado nesta visita, pois foi uma visita muito interessante. Tivemos tempo de aprender muito, para almoçar, jantar e ainda brincar. Esperamos no futuro fazer novas visitas destas. Adorámo-la. Ora bem, estes jovens divertiram-se imenso com esta visita de estudo, desfrutaram muito e gostaram imenso e aprenderam imensas coisas, sobretudo sobre história, não é? Como nós vimos aqui. Há muitas referências a épocas históricas, a monumentos, etc. Ora bem, então vamos aqui responder às perguntas. Qual foi o destino desta viagem de estudo? Onde é que eles foram? Onde é que foi? Claro, é isso mesmo. Esta viagem de estudo foi ao Alentejo, para visitar as localidades de Vila Viçosa e Évora. Portanto, foram os 2 locais onde estiveram
a fazer a sua visita. Que informações sobre a viagem são referidas no texto? Porque havia muitas informações. Portanto, o texto dá-nos várias informações sobre esta viagem. Não só falar dos monumentos, mas também de outras coisas que fizeram, não é? Então, que informações é que nós tivemos? Tivemos, sim, informação histórica e mais. Os elementos referidos no texto são o trajeto, não é? Porque primeiro falaram da viagem até ao local, o tempo que demoraram, isso tudo. Falaram dos locais que visitaram, falaram da informação histórica que ouviram e que aprenderam e ainda falaram das refeições, não é? Até falaram no almoço e no jantar e também se falou do lanche que levavam quando estavam a preparar a sua saída, não é? Ora bem, agora vamos dizer se estas afirmações são verdadeiras ou falsas. A viagem de autocarro até ao destino demorou 2 horas e meia. O primeiro destino foi Évora. Depois temos, almoçaram no interior das muralhas do castelo de Vila Viçosa. E em seguida, na cidade de Évora, visitaram monumentos de diferentes épocas da história. E finalmente, os alunos não gostaram muito de participar nesta visita de estudo. Portanto, algumas afirmações são verdadeiras, mas outras são falsas, e então vamos verificá-las. Vamos ver a primeira, a linha A. A viagem de autocarro até ao destino demorou 2 horas e meia. É verdadeira ou não? É verdadeira, sim senhora. Foi o tempo que demorou a viagem. Depois, o primeiro destino foi Évora. Eles foram primeiro a Évora ou foram primeiro a Vila Viçosa? Pois é falsa. Eles foram primeiro a Vila Viçosa e só depois é que foram para Évora. Almoçaram no interior das muralhas do castelo de Vila Viçosa. É verdadeiro ou falso? Onde é que eles almoçaram? Ainda estavam em Vila Viçosa ou não? Sim, exatamente. Eles almoçaram dentro das muralhas do castelo de Vila Viçosa. Na cidade de Évora visitaram monumentos de diferentes épocas históricas. Isto é verdade ou não? É verdade, sim senhora. E agora, os alunos não gostaram de participar nesta visita de estudo. Achas que não gostaram? Então, no fim, eles dizem que adoraram a visita, então é porque esta resposta é falsa. Ora bem, agora, em relação aos elementos históricos, não é? Nós tínhamos alguns adjetivos que se relacionavam com os monumentos, com os elementos históricos que eram referidos, não é? Então, nós tínhamos um templo, falou-se de um templo, e esse templo tinha determinadas características. E estes adjetivos que nós vamos colocar aqui são adjetivos que, de alguma forma, se referem a esses momentos históricos também, não é? Esses períodos da história. Então, o templo era um templo o quê? Era um templo romano, não é? Portanto, temos aqui este adjetivo que se refere ao templo. Depois, as muralhas eram muralhas fernandinas, portanto, do tempo de Dom Fernando, provavelmente, não é? Portanto, repara que as palavras têm sempre a ver com alguma época histórica. Casas de estilo manuelino, não é? A arte que se falou era uma arte mourisca. A sede de Évora, que tinha um estilo romântico-gótico, não é? E a fonte, que era barroca. Portanto, estes adjetivos que estão aqui, romano, fernandinas, manuelino, mourisca, romântico-gótico e barroca, são adjetivos que se referem a períodos históricos e que têm a ver com aqueles elementos que temos ali. Agora, temos aqui a gramática. E o que é que nós vamos fazer aqui? Vamos falar daquelas situações em que nós omitimos o artigo definido. Porque normalmente o artigo definido aparece sempre antes do nome, não é? E temos ali 2 exemplos em que nós não usamos o artigo definido. E depois vamos ter mais 2. Mas temos aqui, por exemplo, no primeiro caso, com os meses do ano, e temos ali o exemplo, ela faz anos em maio. Nós não dizemos ela faz anos o maio ou a maio, não é? Portanto, não utilizamos o artigo definido.
Quando se faz uma enumeração, vou comprar leite, fruta e ovos. Não preciso aqui também de utilizar o artigo definido, o a, os as, não é? Que são os artigos definidos. Depois temos aqui, antes de palavras que designam uma área de estudo ou um desporto, com os verbos aprender, ensinar, estudar, praticar, etc. E temos ali o exemplo. Eu estudo matemática. Não preciso dizer eu estudo a matemática. Eu estudo matemática. Está perfeitamente correto e não tem o artigo. Ou ele pratica judo. Não dizemos ele pratica o judo, não é? Depois temos ali a quarta situação, que é com nomes de pessoas famosas. Beethoven é um músico fabuloso. Não precisamos dizer o Beethoven é um músico fabuloso. Dizemos Beethoven é um músico fabuloso. E temos ainda aqui, quando nos dirigimos diretamente a uma pessoa, quando chamamos pela pessoa, Dona Maria, sabe onde está o Manuel? Ora bem, então temos aqui este exercício onde vamos assinalar as frases que estão incorretas. As frases em que temos o uso incorreto do artigo definido, do determinante artigo definido. Então vamos ver a primeira frase. O Picasso é um pintor muito famoso. Este "o" não faz falta. Então, esta frase está incorreta. Depois temos, fui à mercearia e comprei arroz, feijão e massa. Aqui está bem, não é? Então, vamos avançar a terceira frase. O dezembro é o mês do Natal. Nós precisamos ter ali o "u"? Não. Depois temos, Évora é uma cidade histórica. Verdadeiro? Sim, aqui está tudo bem. Depois temos, ele ensina a geografia. Este "a" faz falta? Também não. E depois temos a última frase. Iris, fizeste o trabalho de casa? Aqui, o artigo que temos ali está usado corretamente. O trabalho, aí está bem. Então, vamos cortar os que não estão bem. Portanto, tiramos ali o "u" e fica Picasso é um pintor fabuloso. Ótimo. Depois, dezembro é o mês do Natal. Esta é a forma correta. Depois, ele ensina a geografia. Portanto, é assim que está correta a frase. Ora bem, então, terminamos. Adeus e até ao próximo bloco.